pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a artista Mary Cassatt. Cassatt nasceu nessa cidade que está aparecendo aqui embaixo para vocês, na Pensilvânia, que hoje faz parte de Pittsburgh. Ela nasceu numa família de classe média alta, teve condições financeiras não só de estudar, e isso descendia desde a sua mãe, que também vinha de uma família de banqueiros, que era Catherine Kelso Johnston, e que também teve uma educação culta. O seu pai era Robert Simpson, que era um corretor de ações e especulador imobiliário. Cassatt era um dos 7 filhos, da qual 2 morreram ainda na infância, e um dos seus irmãos era bastante conhecido, que era o Alexandre Cassatt, que mais tarde se tornou presidente da Ferrovia da Pensilvânia. E muitas vezes, quando se falava o sobrenome Cassatt, era muito mais conhecido por causa dele do que por causa da artista em si. A família dela ficou muito peregrinando pelo mundo. Inicialmente eles se mudaram para o leste, para Lancaster, na Pensilvânia, e depois para uma área da Filadélfia, e foi lá que ela começou a estudar aos 6 anos de idade. Mary e a sua família via educação como algo muito importante. Eles acreditavam que as viagens, conhecer o mundo, aprender outros idiomas, era parte integrante dessa formação dela enquanto pessoa. Então ela viajou por vários lugares do mundo, desde Londres, Paris e Berlim. E foi no exterior que ela aprendeu francês, alemão e começou a ter as suas primeiras aulas de desenho e música. Os primeiros artistas que provavelmente, os historiadores especulam, que foram os primeiros que ela teve contato, ver as suas obras e crescer uma espécie de admiração, foi Jean-Dominique Ingres e Delacroix. É importante falar que, apesar do pai dela, da família dela, querer que ela viajasse, que ela estudasse música, arte, eles se opuseram ao fato dela querer viver a partir da arte e dela estudar arte como um sentido de querer ser uma profissional. Porque era comum na infância das famílias abastadas que os filhos estudassem música, latim e tudo. Mas na hora de escolher a profissão, era importante que ele fizesse algo como medicina, direito, coisas afins. E não isso, porque era visto como a pintura, a música, era visto como uma espécie de coisa à parte que ela fazia, uma espécie de hobby, não algo profissionalizante. E a mulher, como a gente sabe, o principal foco da vida dela não era ter uma profissão, porque a profissão dela já estava predestinada, que era a profissão de ser esposa. Mesmo com esses empecilhos, Mary começa a estudar na Academia de Belas Artes, na Pensilvânia, na Filadélfia, a partir de seus 15 anos de idade. Alguns historiadores afirmam, vou deixar as referências aqui embaixo para vocês, que parte dessa falta de predisposição, principalmente do seu pai, para incentivar a Mary aos estudos, tinha a ver por causa das teorias feministas que estavam em ascensão naquele período. A gente tem que pensar que Cassatt está no tempo ali de Berthe Morisot, e bem perto ali do que seria o sufrágio, que seria o ápice de quando começa realmente aí a difundir mais as ideias feministas. Apesar que as ideias feministas vêm desde a Revolução Francesa, a gente sabe que a nomeação e teorias mais elaboradas vão ter só mais para frente. Então, muito se especula que seja por causa disso, dessas ideias, da forma como vê sua arte. Praticamente todas as suas pinturas retratam mulheres, então muito se dizia que tinha a ver com isso, por causa de um apoio a uma exposição que eu vou falar mais para vocês, que tinha a ver com uma grande militante feminista. Porém, existem outros historiadores, que até eu vou deixar para vocês aqui a referência, que discordam que ela fosse militante feminista, porque ela nunca falou disso diretamente ou nunca participou de algo diretamente relacionado a isso. Então, tem esses dois lados. Mas a gente não pode deixar eu acredito muito através da pintura dela e do posicionamento dela enquanto a sua vida pessoal, de que, querendo ou não, ela poderia ter se deixado influenciar por esse movimento. Até porque, se a gente for pensar, é um movimento de igualdade. Então, ela buscava a igualdade mediante tentar cursar uma academia que era, até então, um local só para os homens, tentar ser independente e nunca ter se casado. Porque a gente sabe que, naquele período, o casamento significava que a mulher não ia ter direito algum e todos os seus bens, a sua liberdade era passada ao seu marido. Então, essa opção dela de nunca se casar também mostra aí que provavelmente ela poderia estar aí alinhada com essa teoria feminista da época. Na época que Cassatt estava estudando, cerca de 20% das artistas que estudavam com ela já eram mulheres. Mas mesmo assim, nenhuma delas ou pouquíssimas viam a pintura como forma de profissão, por causa desses fatores que eu já expliquei, E eu indico muito que vocês assistam um vídeo da Berthe Morisot, porque eu dou
uma contextualização muito boa sobre o contexto que elas estavam vivendo, até porque elas foram amigas muito próximas, e o vídeo dos outros impressionistas, porque cada vídeo eu vou falando sobre uma coisa diferente. Falo da Guerra Franco-Prussiana, falo de como estava a posição da mulher perante a sociedade, questões de negócios, contratos. Então um vídeo acaba que vai complementar o outro para vocês entenderem esse contexto, porque querendo ou não, o contexto vai influenciar nas decisões dos artistas e na sua pintura também. Ela continuou seus estudos, então, de 1861 até 1865, que foi a duração aí da Guerra Civil Americana. Mais tarde, Mary fez uma constatação que deixou ela um pouco preocupada. Abre aspas, ela disse: não havia ensino. Por quê? Porque ela percebeu que as alunas da academia da qual ela estudava não podiam ter acesso a modelos vivos, principalmente se esses modelos fossem homens. E eu já falei disso, pessoal, no vídeo Sofonis Bangsola e de outros demais artistas, porque desde o século XVI em diante, as mulheres não tinham acesso a corpos para poder fazer os estudos anatômicos. Então é por isso que muitas vezes os homens, mesmo sabendo que eram eles que provocavam isso, faziam críticas, falavam que mulheres só sabiam pintar famílias, flores, vasos, paisagens, porque isso era o único lugar que era delegado a ela. Ela não poderia chegar com a pintura, por exemplo, de um corpo nu de um homem, porque isso não era aceito. Ela nem tinha acesso a esse corpo para poder almejar fazer esse estudo. Poucas foram as mulheres que tiveram acesso a isso. E para ter esse acesso, muitas vezes tem que ter o quê? Uma permissão de quem é seu superior. E quem que é o superior da mulher? O pai. E depois que ela casa, o marido. Poucos vão ser os pais que vão aceitar isso e poucos vão ser os maridos que vão permitir isso. E mediante a isso, então, Mary decide encerrar seus estudos na academia. Nenhum diploma foi concedido a ela. E depois de superar as objeções de seu pai e da sua família, ela decide então ir para Paris em 1866. E a sua mãe e a sua família, alguns integrantes dela, acabaram indo com ela também para fazer companhia. Como Mary não poderia estudar na Escola de Belas Artes francesas, porque mulheres ainda naquele período não eram aceitas, ela decide fazer o caminho de que muitas mulheres de classe média fizeram, que era o quê? Contratar um professor particular que aceitasse ter uma mulher como aluna, para ela poder seguir os seus estudos. E o seu professor foi Jean-Léon Gérôme, que era um professor altamente conceituado por fazer uma espécie de hiperrealismo nas suas pinturas. E além disso, para poder melhorar mais ainda sua técnica, Mary fez o que os grandes artistas faziam, ok? Ir ao Louvre para poder copiar as obras clássicas. E como eu já cansei de falar para vocês aqui, o copiar não é o sentido de plagiar e tentar vender aquilo no nome de alguém. Não é isso. É lá entender a técnica, é fazer um estudo para poder aprender mais sobre aquela técnica e desenvolver a sua própria técnica. Então ela ia lá com fins didáticos. Claro que existiam copistas. Copistas existem desde que o mundo é mundo, pessoal. Mas tem uma diferença muito grande em aprender, resignificar uma pintura e ser um copista que simplesmente faz a obra exatamente como o outro artista faz e às vezes até tenta vender sobre o nome do artista para obter lucro sobre isso. Isso é plágio, isso é crime. Então são coisas bastante diferentes. O Louvre foi interessante também porque Mary não poderia frequentar os cafés. Toda vez que eu falo dos impressionistas aqui, eu sempre cito que eles iam aos cafés, ficavam discutindo política, guerra, as principais notícias, arte, filosofia. E era muito interessante isso, só que não era adequado que as mulheres fossem lá, mesmo que fossem as mulheres impressionistas. Então, para poder ela ter uma espécie de conexão com esses artistas, ela precisava ir ao Louvre, porque aí meio que camuflava ela estar ali, entendeu? Ela ia aos cafés, não era algo que fosse favorecer a imagem dela enquanto mulher. Em 1866, ela começa a estudar pintura também com Charles Chaplin, que era um artista de gênero. E em 1868, Cassatt também começou a estudar com o artista Thomas Culture, cujos temas eram principalmente relacionados aos românticos e aos urbanos. E em 1868, Cassatt começou a brilhar finalmente. Ela teve a sua obra Mandoline Player aceita pela primeira vez pelo júri do Salão de Paris. Pessoal, a gente não pode esquecer que o fato dela ser aceita no salão e ser uma mulher foi algo muito impressionante, principalmente que é nesse momento que artistas mais revolucionários como Manet e Colbert estão tentando ali romper com o tradicionalismo do salão. Então, vamos pensar mais amplamente, não vamos pensar só no que a Mary está vivendo, vamos pensar no que todo mundo ali dos impressionistas estão vivendo ao mesmo tempo. Então, assistam os outros vídeos para vocês compreenderem o que eu estou falando melhor aqui.
Então Cassatt ela retorna para os Estados Unidos no final do verão de 1870, quando a Guerra Franco-Prussiana estava começando. Vocês já sabem que é essa guerra porque vocês já assistiram os outros vídeos. Então, quando eles vão se refugiar da guerra, eles vão para Altona. E o seu pai, ele ainda insiste que Mary não continue seus estudos em arte com o intuito de seguir profissão. Então, ele banca ela financeiramente, né, custeia sua vida em relação às suas necessidades principais, mas ele se recusa a contribuir financeiramente com tintas e materiais relacionados a seu estudo. Mary consegue colocar 2 das suas pinturas no Museu de Nova York e ela encontra bastantes admiradores. O problema é que nesses montes de admiradores ela não consegue nenhum comprador. Infelizmente, ela precisava da renda para poder subsidiar os seus estudos. Ela também ficou bastante chateada pela falta de pinturas para poder estudar, porque Paris estava na efervescência. Paris, de certa forma, ela se tornou a capital da arte naquele período. E ficar longe de Paris significava que ela não teria ali os mesmos estímulos para ela continuar a se inspirar a produzir as suas pinturas. Mary chega então numa espécie de crise de personalidade e ela decide que não quer mais ser pintora, que ela não consegue mais, e ela já estava determinada a ganhar sua vida independente, mesmo que isso significasse largar seu maior sonho. Então, em julho de 1871, ela escreveu uma carta dizendo o seguinte: abandonei meu estúdio e rasguei o retrato de meu pai. E não toquei em pincel por 6 semanas, nem tocarei novamente, até que tenha alguma perspectiva de voltar para a Europa. Estou muito ansiosa para ir para o Oeste no próximo outono e conseguir algum emprego, mas não decidi onde. Mary então viaja para Chicago, mas chegando lá, ela tem um grande azar, que é perder algumas das suas pinturas no grande incêndio de Chicago em 1871. Ela vai para lá numa intenção de ter mais oportunidades e dar mais visibilidade para sua produção. Chegando lá, acontece algo muito bacana para ela, que ela consegue chamar a atenção do bispo católico Michael Domenech, em Pittsburgh. E esse bispo encomenda produções de Cassatt. Ele encarrega ela de pintar 2 cópias de pinturas de Correggio e Parma. Graças a essa encomenda, ele adianta dinheiro para ela, pelas encomendas, e ainda consegue cobrir todas as despesas da sua viagem e parte da estadia dela. E ela fica bastante emocionada que finalmente uma contratação digna para ela estar fazendo. E mediante essa empolgação, ela escreveu o seguinte: como estou louca para começar a trabalhar. Meus dedos coçam muito e meus olhos lacrimejam para ver uma bela imagem novamente. Com a sua amiga Emily Sartat, então, ela volta novamente para a Europa para poder estar estudando e abrir um estúdio. Ela voltando então para a Europa, no outono de 1871, ela encaminha aí seus quadros para o salão. E o seu quadro 2 mulheres jogando flores no carnaval foi bem recebido no salão de 1872 e foi inclusive comprado. Ela atraiu muita atenção positiva em Parma, inclusive conseguiu não só admiradores como compradores. Mary então consegue finalmente abrir seu estúdio em Paris, ajudando mais a consolidar a imagem dela como artista profissional. E o mais interessante pesquisando sobre isso é que a irmã de Louise Mal Alcott, a escritora, que era Abigail Mal Alcott, foi até o estúdio de Mary para poder conhecer o seu trabalho. Provavelmente também até estudar. Se vocês leram o livro de Mary Alcott, conhecem a história da família, vocês vão entender exatamente o que eu tô falando. Eu fiquei super empolgada na hora que eu entendi a conexão entre uma coisa e outra. Enfim, de qualquer forma, ela começou a receber vários visitantes, começou a ser reconhecida, e eu vou falar mais sobre outros artistas que se interessaram e quiseram inclusive estabelecer parcerias com Mary, mediante seu sucesso. Apesar de ser aceita no salão algumas vezes e começar a ter admiradores, Cassatt não fechou seus olhos mediante o que ela considerava inaceitável no salão. Então ela começou a tecer críticas políticas ao salão, a forma como acontecia as coisas, e não só em relação em questão à sua arte, mas em relação às mulheres. Ela começou a perceber que se uma artista feminina quisesse ser aceita nos meios artísticos, frequentemente ela era rejeitada e era tratada com muito desprezo, a não ser que ela tivesse algum amigo que indicasse ela lá dentro, ou se ela tecesse alguma espécie de favor sexual aos júri. Então, ela começou a criticar essa forma de como as mulheres tinham que adentrar o salão. Nunca era por causa do seu trabalho, e sim por causa de favores masculinos. Cassatt começa então a ter uma espécie de autocrítica sobre a sua produção. Então, ela decide que ela quer abandonar os temas de gênero começar a abordar temas mais modernos, não só porque a sua arte estava em mudança, porque o artista muda muito ao longo da vida, mas também porque ela queria atrair compradores.
E eu sei que vai ter uma discussão sobre, então ela estava fazendo arte comercial. Pessoal, antes da gente pensar em arte comercial, é bom a gente pensar em capitalismo, né? Como que uma pessoa vai sobreviver se ela não recebe pelo trabalho que ela produz? Porque, querendo ou não, a pintura era um ofício e ela precisava dessa remuneração para que ela pudesse sobreviver. Então, antes de falar de arte comercial, vamos falar de capitalismo e necessidades humanas, que eu acho que por aí a gente pode começar essa discussão. Em 1877, Mary teve suas obras recusadas no salão e ela começou a ver que a sua carreira estava num ponto muito baixo. E é aí que ela conhece o pintor Degas, que eu ainda não fiz um vídeo sobre ele ainda no canal até o momento, mas em breve vai ter. Degas então fica muito íntimo de Mary e ele decide então pegar suas produções e encaminhar os impressionistas para eles conhecerem o seu trabalho, já que, querendo ou não, o estilo dela tinha a ver com os impressionistas. E eles convidam ela então para fazer uma exposição, tendo em vista que os impressionistas já tinham começado com as suas exposições a partir de 1874. Então, ou seja, ela estava sendo recusada no salão, mas tinha outra forma de atrair compradores e admiradores que não só no Salão Oficial de Paris. Mary, então, encontrou uma pessoa ao qual ela conseguia admirar a sua produção e um grande amigo, Degas. Então, ela começou a preparar suas obras para poder expor junto com os impressionistas. Mas é muito comum, viu, pessoal, cuidado com essa armadilha. Quando a gente vai falar de Mary Cassatt, o pessoal logo já fala, porque ela era aprendiz de Degas. Berthe Morisot era aprendiz de Manet. Então, cuidado, porque muitas vezes, quando a gente vai estudar essas produções feministas, o pessoal gosta muito de dever o talento dessas artistas por causa dos homens. Mas uma coisa, você admirar alguém, você colaborar com essa pessoa, você aprender com essa pessoa, não quer dizer que você seja uma mera aprendiz. Esse tipo de análise, muitas vezes, de forma bem velada, carrega um pouco de machismo. Então, muito cuidado com esse tipo de observação. Em 1877, então, Cassatt foi acompanhada por seus pais a Paris, onde ela retornou também com a sua irmã Lídia. E o companheirismo da sua irmã era muito importante para ela, porque nenhuma das duas estavam dispostas a se casarem, por causa daquelas questões que eu falei com vocês, principalmente questões jurídicas, que eram muito importantes para as mulheres. E essa conexão com Lídia era importante para Cassatt por causa dessa espécie de alinhamento que existia entre elas em questão de não se casar, de acreditar na arte, de acreditar na independência das mulheres. Só que a sua irmã era muito doente, ela sofria surtos recorrentes de doença e acabou falecendo em 1882. E Cassatt ficou muito abalada com essa morte da sua irmã e ficou um tempo aí sem conseguir trabalhar em nada. Seu pai então utiliza do sofrimento e a falta de compradores de Cassatt para impor para ela que a partir de agora ela iria se sustentar só com a força do seu trabalho. Então ela fica mais desesperada em produzir obras de qualidade para atrair não só compradores, mas também admiradores, pessoas que fossem propagar o seu trabalho. Então ela produz 3 trabalhos em 1878, que foi o Retrato da Artista, que era uma espécie de autorretrato, e A Menina com a Poltrona Azul e A Leitura de Le Figaro, que era um retrato da sua mãe. Degas e Cassatt, então, pessoal, eles estabelecem uma espécie de conexão artística e eles começam a experimentar usos, fazer espécie de experimentos na arte mesmo. A Mary ela se torna extremamente proficiente no uso dos pastéis e, eventualmente, ela criava muitos de seus trabalhos mais importantes neste meio. E Degas também apresentou a gravura a ela, do qual ele era um mestre reconhecido. Os dois trabalharam lado a lado por um tempo e o seu desenho ganhou força considerável sobre os ensinamentos dele e ele também se deixou influenciar pelo trabalho dela. Degas, então, por sua vez, retratou Cassatt várias vezes numa série de gravuras, gravando suas viagens ao Louvre. Ela valorizava a amizade entre eles, mas aprendeu a não esperar muito da sua natureza inconstante e temperamental. Depois que um projeto em que eles estavam colaborando na época, que era um proposto diário dedicado às impressões, foi brutalmente abandonado por ele, e dizem até que chegou a destruir o que ela já tinha feito. Então, depois disso, a relação entre eles acabou se esfriando. Mary exibiu 11 obras, incluindo Lydia and Lodge, vestindo um colar de pérolas. Embora os críticos afirmassem que as cores de Mary eram muito brilhantes e que seus retratos eram muito preciosos para serem lisonjeiros para os sujeitos, seu trabalho não foi violento como o de Monet, cujas circunstâncias eram as mais desesperadoras de todos os impressionistas da época, que foi aí, como eu já comentei com vocês no vídeo de Monet, foi um dos mais perseguidos dos impressionistas. Ela usou sua parte dos lucros que ela teve
das suas produções para comprar uma obra de Degas e outra de Monet. E ela participou das exposições impressionistas que se seguiram entre 1880 e 1881, permaneceu um membro ativo no círculo impressionista até 1866. E nesse mesmo ano, ela forneceu 2 pinturas para a primeira exposição impressionista nos Estados Unidos, organizadas pelo negociante Paul Duran-Ruel, que eu já falei muito dele aqui para vocês. Ele foi muito importante para a compra e divulgação da produção dos impressionistas. O estilo de Mary, então, evoluiu e ela mudou do impressionismo para uma abordagem mais simples e direta. Ela começa, então, a expor seus trabalhos na Galeria de Nova York também, e depois de 1866, ela não se identificou mais com nenhum movimento artístico e experimentou uma variedade de técnicas. Voltando à questão do feminismo, ele estava muito recorrente, principalmente dentro das faculdades a partir de 1840. Então, Mary, tendo esse contato com o feminismo e se identificando mediante ao que falam alguns biógrafos, ela começou a apoiar a luta das mulheres que tentavam ter acesso a bolsas, ter acesso aos mesmos direitos que os homens. Claro que alguns autores discordam disso por nunca ter nenhuma espécie de documento que comprovasse diretamente que ela se posicionou de alguma forma nisso. O que a gente tem mais é em relação à sua prova. Só que o historiador comum, pessoal, que não é historiador da arte, eles tem essa crítica dentro da academia, eu lidei com isso na faculdade, é que eles não veem a pintura com a mesma forma que eles veriam um documento, um papel escrito. Só que a pintura, ela também é um documento, ela também traz uma mensagem. A pintura, ela não é meramente ilustrativa, ela também é uma espécie de livro. Ela conta a própria história dela, que muitas vezes nada tem a ver com um texto ou com um título que tem ali. Então, a sua obra, por exemplo, Nova Mulher, do século XIX, traz aí uma questão da perspectiva da mulher, principalmente em relação à mulher bem-sucedida, altamente treinada, que nunca se casou. Então, se a gente pensa nisso, alinhado às ideias que estavam circulando na época e o seu posicionamento pessoal, a gente pode refletir. Será que essa onda não estava influenciando ela também? Lembrando que nesse período de 1860 também, até a década de 1910, já estava sendo discutida a questão do voto feminino. Em 1815, então, Mary exibiu 18 trabalhos numa exposição em apoio ao movimento feminista por parte de sua amiga Louise Hammerberry, que era uma feminista comprometida e ativa. Dizem que essa amiga dela, Louise, não sei se eu estou pronunciando correto, ela tentou até envolver a Mary em outras questões do movimento, mas não foi muito bem sucedida. Em 1890, então, é considerado o momento em que Mary está mais ativa e criativa. É um período muito marcante em relação ao seu amadurecimento como pessoa. Dizem até que ela se tornou mais diplomática e mais direta em relação às suas opiniões. Ela também se tornou um modelo para as artistas americanas. Porque, querendo ou não, pessoal, a América não era o centro da arte, principalmente a arte impressionista. A capital da arte, como eu falei, era Paris. O ruim dessa questão dela viver sempre no exterior, estar mais em Paris do que no seu próprio país, é que ela não era nem aceita pelos parisienses, de certa forma, porque ela era uma espécie de paira, e nem muito aceita pelos americanos. Então, querendo ou não, apesar dela ter falado nessa biografia, que eu vou deixar para vocês aqui, feita pelo Brigit Museu, que está em inglês, ela falava, eu sou inteiramente americana. Ela se reconhecia como americana, ela tinha orgulho disso. Só que como ela viveu boa parte da vida dela no exterior, isso dificultava em questão de reconhecimento. Porque, querendo ou não, o xenofobismo, as guerras que vão culminar a partir daquele século eram muito fortes. As pessoas olhavam muito mais para de onde você veio, a sua cor, a sua religião, do que às vezes a sua produção. Então a gente não pode desconsiderar esses outros fatores que também influenciam no julgamento da crítica e também no julgamento da população comum. E falar que os homens impressionistas eram a favor do grupo feminista, eu acho, pelo que eu venho estudando e trazendo para vocês, uma forçação de barra, pessoal. Eles poderiam se simpatizar, mas apoiar, homens apoiando o movimento feminista, eu acho muito pesado. Principalmente se você pega cartas de Manet nos livros, que eu já deixei na referência no vídeo dele, os comentários que ele fazia. Se vocês pegam Renoir, então, que eu já falei no vídeo dele e no vídeo da Beth Morisot, vocês vão ver, né, que para quem acha que mulher artista é a mesma coisa que uma vaca, então a gente tem que pensar realmente se isso estava muito, às vezes, alinhado. É porque as pessoas tendem a pensar que se um movimento é revolucionário em uma ação, ele vai ser revolucionário em todos os outros.
Mas não é bem assim. Você pode apoiar uma causa de direitos, uma causa social, mas isso não quer dizer que você não vai fechar os olhos para as outras causas. Até porque, o que o movimento feminista ia ser bom para esses outros pintores? Em 1891, a empresária de Chicago, Bertha Palmer, fez uma grande encomenda para Mary Cassatt, que era para pintar um quadro nessas proporções que vocês estão vendo aqui, intitulado A Mulher Moderna, para o Edifício das Mulheres, para a Exposição Colombiana Mundial. Cassatt completou essa exposição nos 2 anos seguintes em que ela estava vivendo na França, e o tema central desse quadro, que é mais interessante, era intitulado Mulheres Jovens Escolhendo os Frutos do Conhecimento ou da Ciência. No quadro, então, pessoal, estava retratando uma comunidade de mulheres à parte da sua relação com os homens. É interessante porque o quadro fala muito como essas mulheres se sentiam realizadas com seus próprios méritos, mesmo sem ter homens ali do seu lado, mesmo sem serem casadas. Então a gente já pode pensar que tipo de mensagem se passava. Infelizmente, essa produção não existe mais porque o prédio na qual ela desenhou acabou sendo demolido. Com a chegada do novo século, Cassatt já tinha estabelecido seu nome, a sua fama, e ela começou a ser uma espécie de consultora para compradores. Eles queriam saber a opinião dela antes de adquirir quadros, porque querendo ou não, ter quadros se tornou algo muito rentável. E ela começou então a meio que falar no ouvido desses compradores para comprarem obras e doar para os museus de arte americana, para poder trazer ou até mesmo para poder criar uma espécie de arte mais americanizada, porque ela acreditava, como eu disse, muito no país dela e ela queria que esse país também tivesse uma produção e não dependesse tanto da arte estrangeira. Em 1910, Mary faz uma viagem ao Egito e ela fica muito impressionada com a arte antiga. Chega a fazer vários comentários nas suas cartas sobre o quanto essa arte impressionou ela. O problema é que depois dessa viagem ela acaba sendo diagnosticada com diabetes, reumatismo, neuralgia e catarata. E em 1911, então, ela acaba diminuindo seu ritmo de trabalho para focar mais em cuidar da sua saúde. Em 1914, ela para de pintar porque ela já está praticamente cega. E ela morre, então, em 1926, perto de Paris, e foi enterrada na França, nesse local aqui que está aparecendo para vocês. Mary Cassatt, que é uma sinfonia requintada de cor. Mary Cassatt gosta de cores puras e possui o segredo de misturá-las em uma composição que é ousadia, misteriosa e fresca. A mulher lendo, vista de perfil, é um milagre de simplicidade e elegância. Não há nada mais graciosamente honesto e aristocrático do que o espelho colocado atrás da arte, refletindo seus ombros e cabelos ruivos. Essa crítica, para mim, pessoal, é a crítica que mais define a Mary de uma forma poética em relação à sua pintura, né? Falar que ela é uma sinfonia requintada de cor. É exatamente isso. E também eu acho que uma sinfonia requintada de cor e crítica política. Então, para poder absorver a arte dela, são tantas questões que a gente tem que entender, que às vezes parece que uma única pintura passa tantas informações que a gente não consegue absorver, às vezes sabendo um detalhe ou fazendo uma observação mais rápida. Então, se você quiser aprofundar mais sobre essa artista ou sobre a sua produção, vou deixar aqui alguns textos de sugestões. E vocês conhecerem outros, podem deixar aí nos comentários também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber a notificação assim que eu posto, já que não tem um dia fixo de fazer essas postagens. Como vocês sabem, os vídeos me demandam muito tempo devido à qualidade que eu exijo para trazer aqui para vocês. Você gosta desse tipo de vídeo? Não deixe de contribuir através da minha campanha no Apoie-se. Somente através dela que o canal vai conseguir se manter, já que vocês sabem que o YouTube não é muito bom com canais pequenos. Eu estou no Twitter, Instagram e Facebook, então se você quiser ter um conteúdo extra, pode me seguir pelas redes sociais, ok? Beijo e até a próxima!